Cotado para ser titular nessa quinta-feira, o atacante Lucas Ferreira tem multa rescisória no São Paulo, bastante baixa para o mercado nacional. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também, por falar em defensor, tem zagueiro jovem da base do São Paulo, pretendido pelo Brentford da Inglaterra. As últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nesta quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos. E dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará. É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza? Para falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo, eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade, atleta que apesar da pouca idade já integra o time sub-20 e esteve no ano passado à disposição do elenco principal. Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra, em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível, para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. E você? Já viu o Igão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registra sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante. Lucas Ferreira, uma das grandes joias das categorias de base do tricolor, pode ganhar minutos ou até ser titular no confronto contra o Alianza Lima na noite dessa quinta-feira no Morumbi pela Libertadores da América. Ele tem treinado bem e o Zubeldia tem enchido a bola do atleta. E aqui que vem um questionamento importante. Jogador de 18 anos, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027, tem multa rescisória para clubes nacionais baixa. Com 40 milhões de reais é possível tirar o Lucas Ferreira do São Paulo. Isso se dá porque seu salário é de 20 mil reais mensais, multiplica por 2 mil e chega a ser o valor da multa nacional para rescisão de contrato. Parece bastante, 40 milhões? Mas, por exemplo, para um clube como o Botafogo, que tem gastado bastante dinheiro e investido em jogadores jovens, pode ser, por exemplo, uma contratação das mais interessantes, de alguém que tem enorme potencial. Lucas Ferreira foi decisivo nos títulos do São Paulo da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Juniores. Na atual temporada, por exemplo, pelo Sub-20 são 10 jogos com 4 gols e 4 assistências, 5 aparições no time principal. A tendência é que o São Paulo chame o Lucas Ferreira para estender esse contrato ou para reajustar o salário, tudo para que a multa rescisória em território nacional seja aumentada. Não foram poucos os casos recentes de jogadores do São Paulo que performaram bem e deixaram o clube de graça ou praticamente de graça, exatamente por conta de vacilos relacionados a contrato. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo tem pela frente o Alianza Lima, precisando vencer para se manter na ponta do seu grupo na Libertadores da América. Hora de falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O tricolor avançou nas últimas horas para garantir a permanência do zagueiro Alan Franco,
que virou titular absoluto desde a chegada de Luiz Ubeldia. O Alan Franco foi contratado por um valor alto do futebol argentino, mas demorou bastante para vingar com a camisa do São Paulo, gerando e causando uma série de especulações. Será que valeu o investimento feito na contratação desse atleta? O Zubeldia chegou e deu ao Alan Franco aquilo que ele precisava, moral e confiança para que o Alan Franco tivesse uma sequência como titular. Hoje, ele é o principal jogador do sistema defensivo. A gente já viu, por exemplo, o Arboleda perder a condição para o Sabino, para o Juan, enfim, há um revezamento. Entre outros atletas, dá para incluir também o Ferrarese nessa lista, mas o Alan Franco é um homem de confiança do treinador argentino e teve o seu vínculo renovado. Ainda não há um anúncio oficial, mas as partes avançaram em relação à extensão desse vínculo, assegurando a permanência do Alan Franco. Boa notícia, até porque, senão, o Alan Franco poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano para deixar o São Paulo sem custos. Só para completar sobre o tricolor, registrar que Luiz Gustavo recebeu nessa terça-feira alta do Hospital Albert Einstein. Ele havia tido uma trombose no pulmão, situação bastante grave, recebeu alta e agora vai ficar 10 dias sem atividades físicas para continuar na sua recuperação. Quero falar agora sobre o São Paulo, uma das perguntas que mais foram feitas por são paulinos na live dessa segunda-feira aqui no canal foi sobre a possibilidade de o São Paulo contratar um substituto para Luiz Gustavo. Essa função do primeiro volante anda com problemas no tricolor. Pablo Maia sentiu uma lesão, precisou passar por cirurgia e volta apenas no mês de maio ou junho. Luiz Gustavo foi alvo de um problema sério, uma embolia pulmonar, que o levou inclusive para o hospital. Já contei para vocês que ele vai ter alta nessa quarta ou quinta-feira. A partir daí, os são paulinos perguntaram se não daria para contratar alguém até sexta-feira. Já é importante lembrar que Thiago Mendes está completamente descartado nessa janela de transferências. Apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados. O Thiago Mendes, se contratado, chegará na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Al Rayyan, negociação que havia começado no ano passado e que não avançou porque o clube qatari sempre exigiu uma compensação financeira. Com o fim do contrato entre as partes, o jogador e o Al Rayyan, o atleta fica livre e aí vai depender apenas de um acordo do São Paulo com o Thiago, mas apenas para junho. Até lá, Pablo Maia e Luiz Gustavo estarão de volta. Não existe nenhuma negociação no momento para que o São Paulo contrate um volante. A tendência é que o Negruti, atleta da base e muito bem avaliado, ganhe um pouquinho mais de espaço até que o Luiz Gustavo esteja recuperado. A expectativa é de contar com o Luiz Gustavo num futuro não tão distante, até porque o quadro de embolia pulmonar já foi resolvido e ele está prestes a ter alta. Hora de falar sobre o São Paulo, que vendeu os name rights de seu centro de treinamento. Essa possibilidade vinha sendo ventilada entre dirigentes do São Paulo com o mercado há alguns meses. E o acordo se deu na renovação de contrato com a Superbet. Você sabe que Superbet e São Paulo assinaram um vínculo até 2030 que garantirá ao São Paulo 678 milhões de reais. Esse valor é fixo, com bônus atrelado a títulos. São Paulo pode alcançar até 1 bilhão de reais. Importante contar que o centro de treinamento do São Paulo, CT da Barra Funda, vai passar a se chamar Super CT. Até o avião que costuma levar o São Paulo nos deslocamentos pela América do Sul e pelo país também terá estampadas os logotipos da Superbet. São Paulo, com todo esse acordo, passa a faturar em 2025 78 milhões de reais fixos. E esse valor vai aumentando gradativamente a cada novo ano, até que alcança 140 milhões de reais em 2030. Trata-se do maior contrato de patrocínio master já fechado no país. Essa cifra de 678 milhões estabelece o São Paulo como recordista na marca. Mas, com uma observação importante, são 6 anos de contrato. Flamengo, Corinthians e Palmeiras fecharam acordos proporcionalmente maiores, mas por tempos menores. Só para arrematar em relação ao tricolor, o Libertad venceu de novo nessa terça-feira e assumiu a liderança do grupo do São Paulo na Libertadores. Vitória por 2-0 contra o Tajeres, são 6 pontos conquistados em 6 possíveis. O São Paulo tem 3 e recebe nessa quinta-feira o Alianza Lima no Morumbi. Luciano e Caleri tem que sair do São Paulo, chega. Cara, eu não sei se precisam sair, mas eu tô para dizer para vocês que o ciclo, especialmente do Luciano como titular, dos dois, eu acho que nenhum dos dois merece ser titular por hora, tá? Eu acho que está na hora de ambos serem reservas. O Caleri, inclusive, faz tempo que não joga bem, não consegue ser decisivo. Não sei se vocês concordam ou não.
Alguma novidade dos valores anuais da Superbet, Gui Robert? Quando o contrato foi assinado lá atrás, o São Paulo recebia, 52 milhões de reais por ano. Já existiram alguns reajustes e o São Paulo tinha, depois de uma série de bonificações, a promessa de que receberia nesse ano 70 milhões de reais. Mas como vocês sabem, nesse final de semana foi assinado um contrato com duração de 6 anos, que passa a valer a partir desse ano. Então, o São Paulo inicia esse contrato com a Superbet em 78 milhões de reais fixos, tá? E esse contrato vai tendo aumentos gradativos até que em 2030 ele chega a 140 milhões de reais fixos. Você soma todos os valores fixos desses 6 anos de contrato e chega a 678 milhões de reais. Só que o contrato pode bater até 1 bilhão de reais. E essa diferença de mais de 300 milhões está ligada a bônus. Bônus por performance do São Paulo. Se o São Paulo for campeão, São Paulo vai ter direito a uma série de bonificações. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando do São Paulo. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, né? Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.